Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Nós estamos aqui no Terraço Baldio para a terceira edição da segunda temporada do Poesia Serve para Isso. Cara, a gente já está nessa luta, já fizemos uma temporada, já estamos fazendo a segunda e hoje nós vamos receber aqui. Ela é poeta, ela é pesquisadora, ela é atriz. Eu quero chamar aqui Suzane Veiga. Suzane, muito obrigado pela sua presença. Você tem uma vivência artística no teatro e na literatura. O que veio primeiro para você? Obrigada pela pergunta, obrigada pelo convite. Primeiro quero dizer que eu estou me sentindo muito à vontade, assim, a gente já se conhece há muito tempo, né? Sim. Mas primeiro para mim veio a poesia. Por quê? Eu acho que a poesia é uma linguagem que te ajuda a traduzir a vida, né? Então, desde muito nova eu tinha essa coisa do escrever e, como toda escritora, escrevia para mim mesma em diários, né? É uma linguagem, inclusive, que a gente usa muito, né, nas oficinas. Escrevia em diários e guardava e lia depois. Mas, para mim, a poesia foi sempre uma linguagem de muito, muito essencial para realmente traduzir o que eu sentia, traduzir minha experiência no mundo, e eu sempre fui uma pessoa que sente muito. Então eu sentia muito. E desde que eu me dei por gente, eu comecei a escrever o que hoje eu poderia denominar poema. Mas eram assim, coisas muito esparsas, né, no início. Sei lá, com 9, 10 anos. 9, 10 anos. 9, 10 anos, por aí. E eu li assim, eu venho de uma família muito humilde, né? Eu não tinha livros em casa. Então o que tinha? Meu pai trocava os selos do dia por enciclopédias. Não sei se você lembra daquele enciclopédia do dia. Lembro, enciclopédia. O pessoal novo não vai saber. Mas aí meu pai eu trocava... não sou tão novo, né? Mas E aí eu só tinha aquelas enciclopédias Barças e de corpo Google. humano. Aí eu ficava lendo aquilo. Depois, quando eu fui para a escola pública, né, municipal, que eu consegui chegar nas bibliotecas. Nessa biblioteca eu ia lendo tudo. Sabe uma coisa meio Clarice? Ela dizia, eu ia lendo Hermann Hesse com não sei o quê, Maurício de Souza. O primeiro romance que eu li, que eu lembro, foi o do Altron Dourado, Confissões de Narciso. Que hoje eu falo, gente, o que é aquilo? O cara é mega machista e tal. Mas aí eu comecei a escrever muita coisa assim, ao mesmo tempo, né? Era tipo um diário, poesia, diário, enfim. Mas foi antes. O teatro foi junto com você, lá no Sesc, né, junto às aulas do Reinaldo, que pra mim me ajudou a florescer como pessoa, porque eu cheguei era muito travada. Foi a sua primeira experiência com teatro ali com o Reinaldo minha primeira Dutra. experiência de voz no mundo. Minha primeira experiência como ser humano, assim. Porque antes eu era muito travada e até o Reinaldo falava isso comigo. Através das aulas, eu realmente entendi meu lugar no mundo, né? Que eu posso ocupar um espaço, que minha voz é importante, que eu realmente tenho algo a dizer, que eu tenho uma presença, né? Então eu entendi isso. Bacana, nossa. E o papel da poesia, Suzane, a gente pensa muito nisso, né? A gente está vivendo um mundo cada vez mais acelerado, né? Onde a rede social, ela acaba sendo uma vitrine, né? Uma vitrine de pessoas. As pessoas, elas postam, às vezes, falsas felicidades, essas questões todas. Como é que você vê a poesia no dia de hoje, no mundo cada vez mais acelerado? Qual o papel da poesia nesse meio, nessa meiuca toda?
Obrigada pela pergunta. Antes da entrevista, a gente estava conversando de Elis, né? É sobre exatamente isso. A poesia, eu acho que hoje é a resistência. Eu acho que a forma é a última linha do que separa o humano e do que a gente pode dizer que nós somos hoje. Porque o que a gente está vivendo hoje é uma epidemia de solidão, né? As pessoas hiperconectadas virtualmente, mas sim um elemento que o teatro e a poesia trazem, que é da presença, né? Que é da conexão. Então, por exemplo, para fazer poesia, você tem que estar conectado com você mesmo. Porque qual é o material poético? É a sua vida. Se você está tão desconectado de si mesmo a ponto de você não entender e responder algumas perguntas fundamentais, tipo, quem eu sou, né? Por que eu estou aqui? O que eu quero deixar? Por que eu escrevo? Se você não consegue responder através do seu poema, da sua escrita, essas perguntas que são fundamentais, não há escrita, né? Há uma espécie de simulação de poesia, que é o que a gente vê hoje na internet, né? Que é meio um pensamento, que é um pensamento meio em forma de parábola, essas coisas que a gente vê que já está bem desconectado do que a gente entende realmente poesia como expressão artística. Um teórico que eu gosto muito, chamado Abrams, que ele fala sobre a quarta dimensão do poema. E a quarta dimensão do poema é justamente a performance. Então, por exemplo, quando você declama, né, quando você coloca a sua voz, o seu corpo, o poema ele quebra, a gente está falando das paredes, né, quebra essa quarta dimensão e realmente ganha vida, né? Então, a partir do momento que você declama, realmente o texto consegue chegar no leitor, consegue chegar na outra pessoa. Interessante, porque lá atrás, né, no tempo dos bardos, né, a oralidade que era a condução, era conectado, né? Era a condução, né? Antes deles transporem ali para o escrito, né? Esse é um papo que eu gosto muito. Então, porque você pensar em arte, né? Como é que a arte transforma a vida e a vida transforma a arte. É um pêndulo, né? Sim. Ela é aquele pêndulo, né? De tempos em tempos ela vai se modificando, né? A gente está falando da questão dos bardos, né? Que eles... Aquela coisa lá, tanto da Grécia Antiga quanto até na Idade Média também, né? Era o cara que às vezes numa batalha vai e conta a história lá. Vocês se ferraram aqui, agora vai lá contar a história. O cara chegava na taverna e tinha que passar aquela notícia de uma forma, né, para poder... Ele era o guardião da palavra, né, da memória. O guardião da palavra e da memória. Eu acho que a poesia responde a isso também, né? Sim. A gente pensar a poesia no nosso tempo, de certa maneira, ela guarda essa dimensão humana que a gente não pode perder hoje com IA, a gente está vivendo a era da reprodutibilidade do texto, né? Que a gente antigamente fala, a obra de arte perdeu a aura, né? A gente não pode deixar o texto perder a aura, né? Por quê? Porque senão você tem um texto vazio, não diz nada, né? É um texto decorativo. E a gente sabe que poesia não é isso. Né? Sim. E assim, tem muita gente que considera a poesia um gênero difícil, né? Ai, não. Tem muita gente que considera. Você acredita que ela pertence a todos? E se ela pertence a todos, como fazer? Como que a gente faz para poder conquistar novos leitores de poesia? Isso aí é uma saga, né? Sim. Tem duas vertentes. Eu acho que essa é tudo uma crença, né? Essa crença, acho que no Brasil é muito forte, principalmente pelos meus estudos, né? Que eu estudo há muito tempo literatura e tal. Vem dos parnasianos. Então essa ideia do poeta que está preso na Torre de Marfim e ele escreve lime suas e sofre. Essa imagem do poema do poeta que está apartado da sociedade. Ele, de certa forma, tem um intelecto ali meio que superior, né? Essa ideia de que você tem que ter uma mente privilegiada para poder escrever. É claro que isso é uma falácia, né? A gente sabe que o material é a própria vida. Então, se você está apartado da sociedade, você vai escrever sobre o quê? É por isso que ele escreveu sobre mármore. Era uma ideia também de arte pela arte, né? Tinha alguns conceitos por trás. Sim. Mas eu acho que hoje, como fazer a poesia chegar em mais pessoas? Eu acho que aí tem a parte da educação, né? Eu também sou educadora. Eu acho que o poema, ele, como trabalha com imagens, então ele chega, por exemplo, na declamação, né? Porque você vai trazer essa vertente da poesia que é realmente a imagética, que é da sonoridade. Muitas pessoas têm o contato com a poesia pela música. A gente viu o Prêmio Nobel, né? Foi de um músico. Então, eu acho que a poesia... Bob Dylan. Eu acho que a poesia não está só no poema. Poesia está em tudo que transcende
o ordinário. Então, quando você olha, por exemplo, uma obra de arte, ou você, por exemplo, olha para uma pessoa e você diz, nossa, eu tive um encantamento. Então, você teve uma experiência poética. Porque a poesia não está só no texto, está nessa experiência poética de você olhar e ter um encantamento, um transbordamento de sentido. Então, tem um poema da Adélia que ela fala, né, que a missão dela é carregar a bandeira. Então a gente tem as nossas bandeiras, né? A bandeira que eu carrego é da autoria feminina, então todos os vertentes da minha vida, e eu acho que essa é meio que minha missão, acho que é uma missão poética, uma missão como pesquisadora, principalmente. E eu estudo a Gilca, que foi Gilca Machado, que foi uma poeta do início do século XX, assim, totalmente vanguardista, né? O que ela fazia hoje, você poderia considerar transgressor, você imagina no início do século XX. Ela, com 14 anos, publica um poema pelo jornal, né, por um concurso, e ela vai com a mãe receber o poema, o prêmio do poema. Aí o organizador, quem que escreveu? Foi você? Ela, foi. Aí ele, não, você copiou isso de onde, menina? Ela, não, fui eu que escrevi. Mas isso são versos de uma matrona imoral. E ela tinha 14 anos. Por quê? Porque os versos falavam sobre desejo, sobre vontade, né, sobre coisas que na época eram proibidas ao sexo feminino. E entre outras coisas, ela foi, em 1921 teve um concurso da Academia Brasileira de Letras, que é uma instituição extremamente machista, né? A gente vai ter a primeira mulher a entrar na academia, que é a Raquel de Queiroz, em 1977, e a academia de 1897, então quantos anos, né? Quantas décadas. E ela participa do concurso, ganha, porém ela recebe o segundo lugar, na época era um prêmio em dinheiro, e quem recebe é uma outra escritora, que é Rosalina Coelho Lisboa, porque ainda tem uma marca de gênero e de classe, porque ela era negra e pobre. Então a outra da High Society, né, da sociedade lá. Enfim, mas aí tudo isso lutar, porque essas mulheres tiveram um papel muito grande para cimentar o caminho para que hoje eu pudesse estar aqui falando com você, para que eu pudesse estudar na universidade, para que eu pudesse fazer um doutorado, para que as mulheres pudessem realmente ocupar o espaço que hoje a gente ocupa e fincar a bandeira, né? Então, realmente... E aí, por exemplo, uma coisa que o meu irmão me falava, eu falei, Renan, não fala isso, pelo amor de Deus, você é meu irmão. Cadê as mulheres na história? Como se as mulheres não existissem, né? Como não tivessem existido. Mas o que a gente sabe é que houve um apagamento intencional, um historicídio, não, memoricídio, que é um termo da pesquisadora Constância Lima Duarte, que ela fala, o memoricídio é o quê? Você realmente apagar o vestígio como se não tivesse existido. E isso é um trabalho da historiografia, né? Você tem os espaços de legitimação, são os manuais, academias, livros, enfim, pessoas. Aí você tem que pensar quem que está manipulando ali nas sombras, quem fica e quem não fica. Então os grupos, se a gente pensar, por exemplo, nos modernistas, como que eles eram machistas, né? A gente sabe hoje. O Mário de Andrade, que eu amo, mas que tem um livro... A quarta parede. Não gosto, não. Com todo respeito, quem gosta do movimento modernista. O Mário de Andrade, assim, é um pesquisador, um cara que eu amo, assim, ele tem uma pesquisa sobre cultura popular que eu amo, mas ele tem um livro que é o título maravilhoso, que ele vai analisar alguns poemas de poetas da época, né? E o nome é Empalhador de Passarinho. O Empalhador de Passarinho, que é o trabalho do Crítica, né? Maravilhoso. E ele fala da Gilca que ela é muito escandalosa, né, porque ela hoje usa imagens fortes. Ele está se referindo a um poema dela, em que ela fala que a volúpia se estendia pela noite, né, flexuosa como uma gata no cio. Essa imagem da volúpia como uma gata no cio. Que coisa linda. Linda. Né? Não, mas eu sou suspeita porque eu amo a Gilca. Mas realmente os textos, ela escreveu muito, né? Ela começa a escrever em 1915 e o último livro é em 1980. Então escreve bastante, inclusive tem um livro publicado em 1922, que é Mulher Nua, mas que é ignorada pelos modernistas, porém eu fiz algumas pesquisas. A gente, por exemplo, eu ainda tenho que achar isso, mas eu tenho uma passagem que a Tarsila do Amaral teria vindo de São Paulo para o Rio para pegar uma edição de Mulher Nua com a Gilca. Então tinha esses contatos, né, entre os escritores, mas que há um apagamento por conta de, enfim, questões políticas, né, a gente sabe. Como se dá o seu processo de criação?
poética. Uma boa pergunta, porque isso vai mudando muito, né? Sim. Antigamente era mais de uma emoção, então eu queria destrinchar aquela emoção, né? Através da linguagem. Hoje eu acho que eu tenho escrito mais o que me gera estranhamento, né? Alguma coisa que me gera um estranhamento ou uma curiosidade, percepções, sensações. Então tem um trabalho muito grande com a linguagem. Tem muitos poemas metalinguísticos, né? Que é falando sobre o próprio processo de escrever, né? De escrita. E pensar a própria escrita, né? Pensar o fazer da escrita poética. Isso me movimenta muito. E também pensar a linguagem como tradução dos sentidos. Então, são elementos, por exemplo, tem um livro, eu te falei, tá no Prelo, que é Pequeno Manual Antimachista. Tá no forninho lá, tá no já forno. para... Que é pela editora Tua Mãe um Poema, que é uma editora de mulheres também, né, maravilhosas, da Jéssica Nhokansky. Nome bacana, nome bacana. Sim. E esse livro, por exemplo, a gente leu o livro da Jamila Ribeiro, num grupo de leitura, de escritoras vivas, e aí isso ficou na minha cabeça. E eu fiquei deglutindo aquilo, assim, meio que indo e voltando. Aí eu falei, gente, eu tenho que trabalhar isso. Aí eu tive a ideia de fazer um manifesto poético, né? Trabalhar Pequeno Manual Antimachista com poemas. E aí o primeiro poema que veio, que aí a partir do primeiro foi de uma vez só, que é não aceitar, estando juntos, condições análogas à solidão. Por quê? O machismo, ele gera uma solidão entre as pessoas, né? Entre pessoas de gêneros diferentes, né? Entre as pessoas como um todo, porque as pessoas têm que estar dentro de uma caixa, né? De uma padronização. Então isso gera uma solidão muito grande. E aí veio esse primeiro poema, e aí depois foi de uma vez só. Então, os poemas bem legais. E é muito corajoso, né? Lançar um livro de poemas, né? Nessa nossa sociedade, vocês estão nessa luta e que tem muita coisa ainda, né? É assim, eu até li outro dia eu fiz uma prova com os meus alunos de um texto do José Faleiro, né? Que é um cronista chamado Racista, Não Racista e Antirracista. Falei, gente, é tudo conectado com o que eu estou escrevendo. E e aí ele defende que não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista. E o que ele quer dizer com isso, né? Que casa com a Djamila também. Você não pode olhar, por exemplo, para a sociedade e achar que é normal. Achar que é normal não haver pessoas negras, né, no Congresso, achar que é normal não ter pessoas negras em espaços de poder, em espaços de decisão. E aí essa perspectiva, né, eu trago também para o livro. Não adianta também você dizer que, nossa, eu amo as mulheres, né? Eu sou, nossa, minha musa, né? Fale 3 mulheres que você... Exatamente. Aí, minha mãe, minha esposa e minha irmã. Não conhecer o trabalho das mulheres. Exato. Ou então ver, por exemplo, um amigo falando uma piada machista e não falar, poxa, cara, isso foi desnecessário, né? Não faça isso. Ri, às vezes ri, entende? Aí você tá como se fosse cúmplice, né? É uma cumplicidade ali, né? Pela omissão. Então também isso tudo. Omissão é crime. Omissão é crime. E aí você se posicionar, é um chamado também a se posicionar, né? A realmente mudar a estrutura. Porque enquanto a estrutura estiver assim, né, essas relações, é claro que estão mudando aos poucos. Né? Tem sempre os movimentos retrógrados aí que vêm das profundezas, né? Querendo que quando você tem um pouco de avanço, você quer que retorne, né? Mas não dá para retornar o avanço. Mas aí fica essas forças aí estranhas. Mas a gente está avançando assim aos poucos. E aí as pessoas são convidadas a repensar os papéis de gênero, né? Repensar feminilidades, masculinidades. É o que a gente está vivendo. O que você acha? Agora eu vou fazer... A gente está falando de provocações, né? Por que você acha que é tão importante controlar a mulher? Porque a mulher é uma força. Eu acho que o homem, a gente até fala literariamente, né? A mulher sempre aparecia como... A gente estava falando de Baudelaire, né? Baudelaire, então, eu gosto muito. Mas era muito machista. Ele tem uma frase prototípica que era assim: amar uma mulher inteligente é um prazer de pederasta. Então ele achava assim, a mulher ela tinha que ser ou a mulher maquiada, uma mulher estéril, uma mulher virago, né, que é uma mulher masculinizada, ou a prostituta, né? Então era sempre a mulher demônio ou a mulher anjo que ele rejeitava.
né? Que ele era sempre os excluídos, né? Aquela coisa das personas ali, the outsider, né? Então a mulher aparece na obra dele, por exemplo, sempre como essas figuras que vão contra o status quo, porém também numa situação bem subalterna, sem voz, estereotipada. Então, por isso a visão de um homem escrevendo. Aí você pega uma mulher escrevendo na mesma época uma outra visão do ser feminino, né? E aí você vê essa questão das vozes, porque que é tão importante a autoria feminina, a representatividade, tudo isso. Isso aqui se tornou a capa, aí né? Aí você fala, a diferença no trabalho com IA. Olha né? só, Que não... trabalho muito bonito. E aí foi toda uma questão da teia, né? Que tem uma simbologia grande. E é um trabalho artístico, né? Que é o pensamento, é reflexão, é estudo. E falando em estudo, esse seu estudo, né? Com a literatura feminina e tudo, você, nessas suas pesquisas, você tem percebido uma mudança? Vamos falar da literatura brasileira. Hoje a mulher está tendo mais espaço. Sim, a gente vê pelas pesquisas, né? A mulher já é a maioria nas universidades, porém, nos espaços de poder, né, é engraçado. É a maioria enquanto pesquisadora, mas aí você vê, por exemplo, nos quadros de diretoria, né, nos quadros de professor, ainda tem um longo caminho aí para equalizar, né? Igualar campo de forças aí. Mas assim, pelas pesquisas eu vejo, por exemplo, um movimento bem forte, pelo menos em literatura brasileira, de estudos culturais. Então, não só estudos clássicos de texto, mas trabalho com outras linguagens, né, trabalho comparativo, estudos de arte pop, com literatura e grafite, que é muito legal também, eu gosto muito. Sim. Principalmente no UFRJ, que foi onde eu fiz, né, que era, né, historicamente mais centrado no texto, né, leitura de texto, né, leitura cerrada, que a gente chama leitura cerrada de poema, que é o que eu gosto. Mas assim, também é aberto a outras linguagens hoje em dia, e isso também é um efeito da visão de quem está na banca, né, de quem está aceitando os projetos. Então acho que está abrindo mais, né, essa mentalidade do que é o estudo literário, do que é o literário, e mais espaço para pensar a autoria feminina, assim. Por exemplo, em 2017, acho que em 2017 ou para 2018, a Nélia Petrani, que foi minha orientadora do doutorado, participou, e aí ela mostrou pra gente, nossa, olha, pela primeira vez, né, no Departamento de Literatura Brasileira, né, de Letras Vernáculas, nós temos uma bibliografia de estudo para prova, né, de seleção, somente mulheres. Então isso foi um marco, assim, na época, porque geralmente a gente tem o contrário, né, muitas mulheres, ou então muitos homens, ou uma mulher, né, para fazer a cota ali. E aí isso foi um marco na época, né? Porque você tem uma bibliografia de textos de autoria feminina. E aí tudo isso parece que é pequenininho, mas é um grande passo, né, para a gente pensar a vida acadêmica, né, pesquisa. Vamos voltar a falar desse seu Entre Vozes e Olhares. Esse seu trabalho é a obra de Juca Machado, né? Juca Machado. Você estava falando que ela sofreu preconceitos. Sim. Deixa eu mostrar aqui a capa. Foi? Então, esse título tá adaptado, Entre Vozes e Olhares, Juca Machado e a Defesa da Autoria Feminina. O título original da tese era Entre Vozes e Olhares, Juca Machado e a questão do sujeito feminino. Porque eu tratava uma questão teórica, eu falei, não precisa disso, eu tirei essa parte teórica do segundo capítulo. Deixei as partes das curiosidades, né, do texto mesmo literário, de análise. Que para mim era muito importante pensar como que ela começa a trabalhar um sujeito lírico, né, um eu lírico feminino, que era uma novidade, porque o que a gente via muito era assim, a Francisca Júlia, por exemplo, ela trabalhava um eu lírico masculino, então ela era muito aceita, entre aspas, né, por conta disso. Então as temáticas eram o guerreiro que voltava da guerra, né, essas coisas assim, né, pingando só.
E aí quando você... E a Gilca traz, não só o lírico feminino, temas que, né, o desejo feminino, o corpo feminino, né, ali aí na época era um escândalo por conta disso. Sim. E ela trabalha também um modo de subjetivação no feminino, e ela vai pensando em formas de subverter as convenções literárias. Então, por exemplo, em Cristais Partidos, de 1915, tem um primeiro poema, que os primeiros são sonetos, né? Então, o primeiro soneto em que ela chama a musa, né? Ó, musa, vamos compor. E aí ela chama a musa não para ser uma inspiração, né? Como os poetas, uma coisa apartada, né? A musa etérea, né? Mas ela chama a musa para compor junto com ela. Olha. Como se as duas fossem autoras. Então, olha, realmente... E aí tem esse choque dos cristais, né? Porque são cristais partidos. O que está se partindo ali são a proposta, né, poética, e você quebrar essas convenções literárias que engessavam muito a escrita no feminino. Por quê? A musa, por exemplo, né? A musa é o feminino sendo olhado. Sim. Agora a musa vai falar, né? A musa vai escrever. Então é uma forma de você... Mas ela não desaparece, né? A musa no sentido da inspiração. Mas ela vai compor, né? Agora ela tem voz, né? Tem escrita. Então ela vai fazendo isso com outras categorias, né? Tem um poema que eu analiso cabelos negros, e ela fala dos cabelos do amado e tal. E aí os críticos ficam, nossa, horrorizados, porque fala que é antinatural, porque o corpo masculino não é bonito, e o feminino é bonito. E aí você analisa as crônicas também dos escritores da época. E aí eles se dividiam entre uma crítica ferrenha, assim, e uma crítica que a gente chamou de condescendente. Tem até uma pesquisadora da UF que eu gosto muito, que é a Ana Friedrich, que ela fala, dá esse termo, né, escrita condescendente. E eles, assim, falavam, não, é muito bacana e tal, até que é legal, né, aceitavam, né, essa coisa do... como se... Eu tô deixando, né, pode escrever até que eu tô deixando, mas ainda num lugar muito subalterno, né, um lugar muito de acatecúmena, né, aquela coisa até que a gente deixa, mas não é o seu espaço. A gente está abrindo uma exceção aqui. Então ficava muito evidente isso. E aí a Gilca começa a abrir, então, espaços. E um terreno que vai ser um terreno estratégico, que as escritoras começam a ocupar, justamente para abordar as pautas femininas, né, é a imprensa. Então a imprensa, os jornais, as revistas, vão ser realmente um lugar estratégico para que as escritoras começassem a demandar, porque tinha uma demanda das leitoras. Sim. E uma demanda das escritoras. Então a gente vê que no início do século XX ali você tem colaboradoras, né? Colaboradoras de jornais. A Gilca, em 1913, ela é admitida na Faceira, que era uma revista voltada para o público feminino. E aí ele é convidada, aceita, e ela vira redatora-chefe. E a primeira coisa que ela faz como redatora-chefe é colocar o corpo editorial todo somente com mulheres. Que é maravilhoso, né? Ela chama prosadoras, né? Chama poetas. E aí ela começa a implementar mudanças, né, na revista. Ela coloca uma coluna para as vitórias do feminismo. E aí a tirinha, né? A tirinha não, o desenho, né, da chamada da coluna eram mulheres datilógrafas, né? Que era o emprego mais comum na época, mulheres aviadoras, mulheres votando. Lembrando que na época as mulheres ainda não votavam, né? Começaram a votar assim, de modo mais geral em 1932, né, no governo do Getúlio Vargas. Mas existia isso tudo, né? Era esse uma movimento. Provocação também. Era uma provocação. E aí ela escrevia colunas, óbvio. E aí fazia também entrevistas com escritoras, e o nome era Inquérito Literário Feminino. E aí fazia, né? Porque era essa visibilidade, né? Para dar visibilidade às escritoras e colocar nome na sua autoria, porque uma coisa que existia muito era as mistificações literárias, que eram homens que se passavam por mulheres e escreviam. Então, era uma demanda das mulheres escreverem, né, as crônicas e as colunas. E aí, óbvio que o dono do jornal não gostou. E aí ele começou a pedir... Né? Por que será, né? Não gostou. Principalmente depois que a Gilca publica uma crônica defendendo uma menina na época que é uma pessoa assim, 20 aninhos, né? Ela foi estudar na Europa e voltou.
E aí foi uma polêmica na época, era Rian, que ela usava o nome Nair, né, Nair de Tefé. E ela era considerada a primeira caricaturista, né, cartunista brasileira. E ela assinava como Rian, né, que é um anagrama de Nair. E aí ela começa a ter uma affair ali com o presidente da época, que era viúvo, e aí a Gilca lança um texto, né, falando disso, não, que é um absurdo, que ela é genial, e ela tem uma produção super bacana, como vocês olham para ela só por causa do romance dela com o presidente, né, que é o Hermes da Fonseca. E aí, depois disso, tudo que vai ser publicado no jornal tem que passar pela censura do dono do jornal. Uhum. Aí ela publica uma nota, né, no jornal à época, falando, eu não aceito isso, e sai do jornal. A Gilca é maravilhosa. Teve esse concurso que ela não ganhou, ela marca uma conferência que era muito comum na época, uma conferência literária. Sim. Ela marca uma conferência literária, chama todo mundo da banca e todo mundo do meio literário da época. E aí lê o livro todo, né? Ela faz a declamação. Aí no final, ovacionado, que ela levava o desaforo para casa. Aí no final, ovacionado e tal, ficou bem claro que houve realmente, né, um privilégio pela outra, que era da High Society. Uhum. Mas assim, ela era essa figura muito à frente da época, assim, né? Ela tem uma filha também que... Ela vem de uma família de artistas. Então, o pai dela era um boêmio, né, um violinista. Boêmio, eu não sei o que é isso. É um boêmio. E aí tem uma historinha que a tia dela ia fugir com o Olavo Bilac. O Olavo Bilac se ofereceu na época para ser tipo um padrinho literário dela, falou, não quero, quando ela dançou. Canalha, né? O Olavo Bilac era um até hoje patife. Não sei o que aconteceu com a tia da Gilca que ia fugir com o Olavo Bilac. Parece que ela era noiva, e aí ele fez essa proposta, ela fugiu, mas veio, enfim. E a mãe dela era a atriz de rádio, né, que tinha aquelas novelas de rádio, né, muito famosa, é a Teresa da Costa. E a filha dela é uma pessoa sensacional, tem alguns trabalhos monográficos de mestrado, mas assim, ela tinha que ter muito mais estudo, que é a Eros Volúzia, que assim, ela teve 2 filhos, Hélios e Eros. Então a Eros era uma mulher sensacional, Hélios morreu cedo, né? Mas a Eros, assim, ela fundou a primeira companhia brasileira de bailarinos negros, e ela misturava, ela era formada em balé clássico, ela misturava passos do balé com passos da Umbanda. E ela fez uma dança totalmente brasileira, assim, algo muito diferente, tanto que a Carmen Miranda se inspirou no movimento da serpente, que era o movimento, essa imagem da serpente, né, que ela faz, né, assim, a Carmen Miranda, é a da serpente dos poemas da Gilca. Olha então, é maravilhoso. É como se mãe e filha, assim, ela trouxesse a dança, né? A Gilca trouxesse a dança para a poesia e a Eros trouxesse a poesia da mãe para a dança. Então, esse movimento da serpente é da Eros, né? A Carmen Miranda pegou como influência. Mas, assim, uma pessoa sensacional. Ela ficou, na época, muito famosa na década de 40, ali nos Estados Unidos. Aí a Gilca vai acompanhar a filha, né? Aquela coisa toda. Mas a gente sabe o que aconteceu com a Carmen Miranda, que foi explorada até a última gota. Sim. Aí ela, não quero isso, volta pro Brasil. Mas aí, quando chega aqui, já eram outros tempos, ela ficou apagada. Mas é uma pessoa muito importante, Eros Volúzia também, tinha que ser mais estudada. Tem uma pesquisadora de Brasília, né, outro dia, eu conheci o filho dela por acaso também, né, nesse dia do Édipo, que a gente foi fazer uma prova, professor substituto, e aí ele falou, você estuda Gilca? Eu falei, porque todo lugar que eu vou com a Gilca embaixo do braço. Você já ouviu a palavra da Gilca? Aí ele, Gilca Machado, minha mãe estuda Gilca Machado. Eu falei, sua mãe estuda? Qual o nome da sua mãe? Soraya Maria. Falei, não acredito. Sua mãe é maravilhosa! Aí ele, meu Deus. Era um menininho, assim, né? Aí eu falei, ela também é dançarina, né? E ela tem um livro chamado Poema Dançando. Estuda mãe e filha, né? A influência das duas. Então é uma família sensacional, né? Uma família maravilhosa. Você falou quando começou a escrever poesia, mas quem te influenciou? Qual foi, assim, a poeta, ou o poeta, ou o livro, ou a música, né? O que te influenciou a ser catapultada para esse mundo tão difícil, tão sórdido, tão complicado da poesia? Então,
Falar da linhagem materna, né, primeiro. A Gilca, eu acho que eu conheci a Gilca, era muito jovem, estava no primeiro ano da faculdade, né, eu fiz letras na FFP, Faculdade de Formação de Professores da UERJ, e comecei a contar da minha história, né, que como eu não tinha livros em casa, eu ia muito nos livros da escola e as bibliotecas públicas. Então eu vivia na Biblioteca do Lavorão, né, que infelizmente hoje foi exterminada. Lavorão. E a Biblioteca Pública de Niterói, municipal. Ficava lá, na época que ficava lá em cima. Não, embaixo. Embaixo. É que eu sou mais antigo. Eu peguei a época que era lá em cima. Ia muito à Biblioteca Municipal de Niterói e na dos Sescs, né? Aqui de São Gonçalo de Niterói. Na Biblioteca do Sesc de Niterói eu achei um primeiro exemplar raro, né, da poesia completa. E aí comecei a ler e tal. Mas assim, além da Gilca, né, que é uma influência grande, Adélia Prado, né, tem algumas poetas assim, por exemplo, Silvia Plath, eu gosto muito. Eu amo Silvia Plath. Ana Cristina César, eu gosto muito também. Eu tô agora numa vibe das suicidas. Flor Bela Espanca. Mas isso, Flor Bela Espanca eu amo também. Amo. Mas assim, por exemplo, Performances Poéticas, que é o meu primeiro livro, ele é muito melancólico, assim. Que é a minha linhagem inicial, né? E tá não tem mais para venda. Não, foi publicado pela Multifoco, né? Eu tenho que mudar algumas coisas ainda, mas é um livro assim, sabe aquele primeiro livro, Primeiro Filho? Que você rejeita. Sei o que é isso. Você passando e rejeitando. Os meus 2 primeiros eu também... Que você, não quero digitar mais, tô fazendo outras coisas. Até a Angélica de Freitas falou, o primeiro livro dela é o Milkshake. E ela fala, meu filho rejeitado. Eu tive esse mesmo sentimento quando eu vi a entrevista dela. Mas assim, ao mesmo tempo não, né? Porque a gente está em constante mudança também, né? Mas faz parte. Aquela pessoa que escreveu esse livro não existe mais. Exato. Então é até complicado mexer nesse texto. Porque você... Senão você vai mudar tudo. Exato. Aí vai ser outro livro, muda até o título, tudo. E aí, até uma época atrás eu entrei em contato com a própria editora, mas aí eu teria que fazer realmente uma nova edição. Eu falei, então deixa como símbolo, né, ali do início. Mas tinha muito isso de experimentação, então eu queria experimentar. Então tem soneto, tem carta, tem um monte de coisa. Mas tem um primeiro feeling, né, assim, como qual é o seu estilo, né? Enfim, mas assim, a linhagem paterna agora, né? Carlos Drummond, né, Ferreira Goulart, então sempre tem referências a esses escritores, assim, agora eu tinha que ter me programado, mas assim, Drummond é realmente a referência maior, assim, como de paternidade poética. Agora, na música, eu sempre gostei muito de Pete, né? Eu sempre gostei muito também de músicas americanas, tipo Pink, é uma compositora bem letrada, Pete. Né? Ela é bem intelectualizada, né? Tanto é que o primeiro disco, né? O primeiro disco dela tem a referência, né? Quantos livros publicados? Tem o Performances Poéticas, né, de 2018. Tem um livro de ensaio que é do mestrado, né, que eu publiquei em 2020. A Criatura Dentada, 2024. Tá aqui. Gosto bastante, inclusive. Você lançou... Foi um triunvirato, né? Que foi feito, uma coleção né? de poesia. É a primeira e única, por enquanto. A gente tem essa vontade de fazer mais coleções de poesia. A do trio, né? Foi um trio. A capa é sua também? Fui eu que fiz esse projeto das 3, né? Fui eu que fiz Vou mostrar a concepção artística. Eu queria que fosse uma influência assim, da pop art, né? Bem forte. Sim. Não, a capa é bem esse rosa é bem irônico, porque eu trabalho com imagens do feminino cristalizadas, assim, pelo Ocidente. Foi. E eu queria que você lesse alguma coisa do Criatura Dentada. Você pode ler pra gente? Pode ser o próprio Criatura Dentada. Então, por favor. Vamos lá. Meu bem, se você for embora, eu não vou morrer. Eu não vou me atirar de um penhasco, eu não vou fazer greve de fome, eu não vou beber vinagre, cicuta ou absinto. Eu não vou desmaiar ou me jogar na frente de um carro em movimento. Eu não vou me acabar num pote de sorvete, nem me abraçar ao dorso de desconhecidos. Meu bem, se você for embora, eu não vou ter uma crise renal existencial, mas escreva isto que eu digo. Eu vou estrangular o pescoço de mulher,
puxar a bicha pelo rabo, amarrar os pés e cortar a cabeça fora. Essa sou eu quando sorria. Essa sou eu quando amava você. Essa sim, precisa morrer. Oh. Muito bom, muito bom. Agora aquela pergunta que todo mundo acha que eu faço no início, mas às vezes eu deixo pro final. O que é a vida? Suzane, o que é a vida? O que é a vida? Aí ferrou, né? Aí a gente sai daqui depois da manhã. Poesia serve pra quê? Uau, pergunta chave, né? Acho que a poesia é uma forma de tradução da sua existência, do seu eu. É uma forma de resistência. Poesia, de certa forma, é o que nos salva da vida ordinária e nos torna, por um momento, extraordinariamente ali humano e real ao mesmo tempo. Eu acho que a poesia é o que dá sentido para mim, né, de forma pessoal, à minha existência. Bom, estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo maravilhoso. Ficaria aqui trocando ideia com a Suzane. Eu tô super à vontade, parece uma conversa. Vamos fazer uma série. Vamos fazer a série com vários episódios. O que você gostaria de dizer para quem está começando a escrever hoje? Falo para você ou para a câmera? Pode falar para a câmera, quebra a quarta parede, fala para a câmera. Falar para a câmera, vou falar para as escritoras. Isso. Porque geralmente os escritores homens já têm muita autoestima. Sim. Né? Falar para as escritoras. Sim. Se você é escritora, ainda não tem um livro publicado, mas tem textos, às vezes esquecidos, jogados numa gaveta, num caderninho que você guarda para ler depois. Tenha em mente que o que você escreve tem valor. O que você escreve é importante, merece que seja publicado, merece que seja visto. Então não desista, estude, procure se atualizar, tenha referências, investigue a linguagem e não só o tema. E faça, além de um livro, uma obra de arte, né? Um objeto estético. Algo que você vai mostrar e que, de certa forma, vai ser um vestígio de você para a posteridade, mesmo depois que você se for. Então, publiquem, escrevam, amem e façam poesia. Façam poesia. Façam poesia. Suzane Veiga. Obrigada.